Estou perguntando para o presbítero Dai aqui sobre o meu tempo. Me disseram que eu tinha 1h30 para tratar de 2 assuntos. E estou perguntando se nós vamos ter intervalo. Ele disse que não, direto. Então eu espero que Deus tenha misericórdia de vocês e a gente consiga, caminhar. Antes de começar a tratar do nosso assunto, eu quero expressar a minha alegria e a minha gratidão pela honra de participar desse evento, colaborando hoje, trazendo a vocês 2 assuntos que certamente nós vamos ter tempo para tratar, mas vamos tentar aqui fazer o melhor. Me disseram que eu deveria tratar aqui com vocês da doutrina da inspiração e da doutrina da canonicidade da Escritura. O evento tem o propósito de nos levar a refletir sobre a doutrina reformada da Escritura. Então vamos começar tratando da doutrina da inspiração da Escritura. A doutrina da inspiração da Escritura, ela é tratada de maneira clara e direta pela própria Escritura. Então vamos para a Escritura. Abra a sua Bíblia num texto clássico a respeito do assunto. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Abra a sua Bíblia na segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. É uma passagem muito conhecida e é uma passagem clássica a respeito deste assunto. Paulo, debaixo da inspiração de Deus, escreveu o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é uma passagem que diz claramente e de maneira muito direta que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo inspiração aparece aqui na forma verbal, está aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a gente precisa, para entender bem o que Paulo está afirmando aqui, entender o que significa inspiração nesta passagem, porque normalmente nós usamos o verbo inspirar ou o substantivo inspiração com um sentido diferente do sentido que Paulo dá ao termo aqui. Normalmente para nós, inspiração denota algum tipo de criatividade artística, não é assim? Olha, fulano estava tão inspirado e ele escreveu uma poesia linda, viu como é que ele estava inspirado naquela ocasião? Então, normalmente, a gente usa o termo inspiração pensando nesses insights, nesta habilidade criativa. Não está errado. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo está falando da inspiração da Escritura, ele não está se referindo à criatividade literária do autor sagrado. Ele não está dizendo que a Escritura
Escritura resultou desta criatividade literária do autor. Então a gente não deve, quando ler esta passagem, confundir a inspiração da Bíblia com esse tipo de inspiração poética. É útil a gente lembrar aqui que a palavra grega, o verbo grego que está traduzido aqui para inspirada, é um verbo que de fato, se ele fosse traduzido ao pé da letra, a gente poderia dizer que Paulo está dizendo que a Escritura foi soprada por Deus. É muito mais, a ideia é de expirar e não de inspirar. Então o que Paulo está dizendo aqui é que toda a Escritura foi soprada por Deus. O desejo do apóstolo Paulo aqui é que os seus leitores saibam que a Escritura tem origem divina. Ela procede de Deus e não do homem. Ela foi soprada pelo próprio Deus. Então, o verbo inspirar nesta passagem, ele aponta para a origem divina da Escritura. Que você tem uma revelação de Deus a respeito da origem divina da Escritura. Preste atenção, tem outro detalhe aqui que é muito importante. Paulo diz toda Escritura. O termo grego é grafê, toda escrita. Então Paulo está se referindo àquilo que está escrito. O termo grafê é de onde vem, por exemplo, termos da nossa língua como caligrafia, não é? É uma escrita bonita, não é? Caligrafia. Então grafê, Paulo está se referindo aqui àquilo que está escrito. Então, a inspiração de Deus, a obra de inspiração está diretamente relacionada com o registro da vontade de Deus. É a escrita. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que escreveram, aqueles que produziram este texto, os escritores, eles estavam debaixo de uma influência especial de Deus, de tal maneira, de tal forma, que em última instância você pode dizer que quem escreveu a Bíblia foi Deus mesmo. Ou seja, eles estavam debaixo de uma influência especial de Deus. Para você entender como é que inspiração está relacionada com a escrita, não é? Com grafê, é bom você fazer uma distinção entre, porque a obra do Espírito Santo em relação à Escritura, ela pode ser entendida como uma obra de inspiração e pode ser entendido também como uma obra de iluminação. Então, quando a gente fala da iluminação do Espírito, nós estamos pensando tecnicamente naquele operar do Espírito na pessoa do leitor do texto, enquanto que a inspiração é a obra do Espírito Santo na vida e na pessoa do escritor. Às vezes a gente não faz essa distinção, mas é bom a gente aprender a fazer essa distinção. Claro, nenhum de nós sabe orar como convém, diz a Bíblia, e mesmo que a gente não use os termos corretos, Deus entende o que nós estamos pedindo, mas às vezes a gente ora assim: o Senhor inspira o pregador desta noite e tal,
Não tem problema você orar assim, mas tecnicamente saiba que essa oração é uma oração por iluminação. O que nós queremos é que aquele mesmo Espírito que trabalhou no escritor, naquele que produziu o texto, esteja agora trabalhando nos leitores, tornando a palavra de Deus viva e eficaz na vida deles. Então, essa é uma passagem clássica que ensina com toda clareza, de maneira direta, que a Escritura é inspirada por Deus. Abra uma outra passagem muito útil, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. É um outro texto bíblico que ensina a inspiração da Bíblia. Então veja bem, a partir do verso 19, Pedro escreveu o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nesta passagem, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21, nos é dito aí no verso 19 que nós fazemos bem em nos apegar à palavra de Deus, pois a palavra de Deus é como uma candeia, é como uma luz que brilha em lugar tenebroso, não é? Parece aqui até que Pedro está fazendo eco no Salmo 119, 105, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está dizendo aos seus leitores: olha, vocês fazem bem em se apegar à Escritura como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, desse mundo de trevas. A melhor coisa que você faz é ser apegado à Escritura, porque ela é luz, ela é uma candeia, ela é lâmpada que vai iluminar o seu caminho, vai ajudar você a transitar por esse mundo de trevas. E aí ele diz a razão pela qual você faz bem em se apegar à Escritura. Verso 20: sabendo que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, e que nunca, jamais, diz Pedro, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, segundo esta passagem, você deve considerar que a Escritura, você deve se apegar à Escritura sabendo o seguinte, que a Escritura não provém de particular elucidação. Ela não é resultante da investigação humana, da engenhosidade humana. Ela não é produto simplesmente do pensamento dos escritores humanos. Por isso, diz Pedro, vocês fazem bem em se apegar à Escritura, com aquela confiança de que por detrás dos autores humanos
está o próprio Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vejam ainda aí no verso 21, é dito aí que nós podemos confiar na Escritura, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, Pedro está aqui afirmando aquilo que Paulo afirmou ainda há pouco: a origem divina da Escritura. Ela não foi dada por vontade humana. Os escritores não inventaram o que eles escreveram. Mas diz mais, diz aí que tais homens falaram da parte de Deus, procede de Deus o que temos na Escritura, e eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, nesta passagem aqui, a autoria humana da Escritura não é negada. Homens participaram desse processo, homens santos falaram da parte de Deus. Então a autoria humana é reconhecida aqui por Pedro, mas a autoria divina é afirmada. Então eles, sob influência do Espírito Santo, nos trouxeram o que temos na Escritura. E que Pedro, embora ele não deixa claro aqui a princípio que ele está falando da Escritura, daquilo que está escrito, ele fala aqui profecia da Escritura. Então Pedro certamente tem em mente aqui o que está escrito, até porque os seus leitores só conheciam as profecias por meio dos textos que eles tinham na época. Eles só conheciam as profecias do Antigo Testamento, porque estas profecias estavam registradas, estavam escritas. Então, Pedro certamente tem em mente aqui a palavra profética escriturada, que era a única forma que os seus leitores possuíam a palavra profética. E a expressão grafê aparece aí também no verso 20, né? Profecia da Escritura, isto é, profecia escriturada. Então, em suma, essas duas passagens ensinam de maneira clara, inequívoca, direta, a origem divina da Escritura, embora não negue, como eu disse, a autoria humana. Então, assim como a palavra encarnada, que é Jesus, é divina e humana, assim também a palavra escriturada é também divina e humana ao mesmo tempo. Então essa é uma maneira de você chegar à conclusão de que a Bíblia tem origem divina, é inspirada por Deus. Como? Porque a Bíblia, nesses dois textos pelo menos, ensina diretamente e claramente esta verdade. Mas esse não é o único modo de você aprender sobre inspiração da Escritura, na Escritura. A Bíblia ensina a inspiração da Escritura também de maneira indireta. Por exemplo, o modo como Jesus e os apóstolos trataram a Escritura pressupõe que eles reconheciam a origem divina da Escritura. Quando você lê a sua Bíblia, você vai descobrir lá a expressão está escrito. Não aparece lá? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz lá, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12,
não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Essa expressão é usada na Bíblia vez após vez. O próprio Jesus usa esta expressão, está escrito. E o modo como Jesus e os apóstolos usaram esta expressão pressupõe a convicção deles de que esta escritura tem origem divina, porque era inclusive uma maneira de cessar toda contenda, toda controvérsia. Está escrito, pronto, cessa a contenda, cessa a controvérsia. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele remetia vez após vez os seus interlocutores para a Escritura, e essa atitude de Jesus pressupõe o seu reconhecimento da origem divina da Escritura. Olha, Jesus nem precisava, não é? Porque ele é Deus, e a palavra dele é a palavra de Deus. Todavia, ele tratou a Escritura, o texto, em alta consideração. Uma vez perguntaram para Jesus a opinião dele sobre o divórcio. Lembram lá em Mateus 19? Como é que Jesus respondeu? Não tendes lido? Não tendes lido? E ele remete os seus consulentes para o texto de Gênesis e ajuda-los a interpretar e a entender a vontade de Deus revelada na Escritura. Então essa é a segunda maneira de você concluir que a Bíblia é inspirada e procede de Deus. É uma maneira indireta, mas é uma maneira. O modo como Jesus tratou a Escritura, o modo como os apóstolos trataram a Escritura, indicam a sua inspiração e a sua autoridade divina. Se você tem a Escritura em alta consideração, se você a considera inspirada por Deus, e se você a tem como texto autoritativo, você está em boa companhia. Companhia de Jesus e dos apóstolos. Simples assim. Então essa é uma outra maneira de você chegar à conclusão de que este texto ele é procedente de Deus e ele é palavra de Deus. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá, capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Veja aqui, nós temos o registro de uma oração, capítulo 4, a partir do verso 24. Aí você tem o registro de uma oração que foi feita pelos cristãos do primeiro século. Preste bem atenção, isso é importante. A partir do verso 24: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha só como eles oraram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu, Senhor, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, e aí eles citam o Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Percebem aí? Eles estão dizendo: Senhor, tu disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o seguinte, e aí cita o Salmo 2. Para esses crentes, quem está falando no Salmo 2? Deus, por meio de Davi. Para esses crentes, quem era o autor do Salmo 2? Em última instância, o próprio Deus.
Então o que você tem aqui é a maneira como os nossos irmãos do primeiro século manejavam a Escritura, nos faz entender que eles não tinham dúvida. Esse texto vem de Deus, embora o Salmo 2 tenha sido escrito por Davi, mas quem está falando ali é tu, Senhor. Percebe? Então essa é uma outra maneira de você chegar à conclusão do que temos na Bíblia inspirado por Deus. Outra passagem, vamos lá para Marcos capítulo 12. Marcos 12. A partir do verso 35. Jesus estava ensinando no templo, não é? E Jesus então perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Verso 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. E aí ele cita o Salmo 110. Então, para Jesus, foi Davi quem falou no Salmo 10. Mas para Jesus, Davi falou pelo Espírito Santo. Para Jesus, o Salmo 110 foi escrito por Davi, mas Davi estava debaixo de um controle especial de Deus. Então, Jesus tinha a Escritura como inspirada por Deus. Ok? Então, veja bem, como é que você conclui que a Bíblia é inspirada por Deus? Primeiro, porque a Bíblia diz isso claramente, na lata, não é? Segundo, eu posso inferir isso do modo como Jesus e os apóstolos lidaram com esse texto. Para eles, esse texto era autoritativo. Eles recorriam a esse texto para tirar toda e qualquer dúvida. Esse texto era um tribunal último de recurso para eles. Está escrito, cessa a contenda. E eles trataram esse texto como procedente do próprio Deus, embora reconhecessem a autoria humana deles também. Se você for perspicaz, você vai dizer assim: estou acompanhando o seu raciocínio. É verdade, faz sentido o que você está dizendo. Mas espera aí, tudo isso que você disse até aqui se refere à escritura do Antigo Testamento, não é verdade? Porque a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que os apóstolos usavam, era o Antigo Testamento. Escritura é o Antigo Testamento. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, certamente ele está pensando lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento estava ainda sendo produzido. Simples assim. Então, se você for uma pessoa perspicaz, você talvez pudesse levantar esse ponto. E se você levanta esse ponto, eu terei que concordar com você. Então, e o Novo Testamento? Nós temos alguma passagem do Novo Testamento que fale claramente que a escritura do Novo Testamento é também procedente do próprio Deus? Irmãos, embora não haja nenhum texto que ensine de maneira isolada a inspiração do Novo Testamento, como uma coleção completa de livros sagrados, uma vez que essa coleção não estava ainda completa, pronta, nós podemos deduzir de maneira clara e lógica da Escritura que não é diferente com o Novo Testamento. Olha, primeiro, os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus o Evangelho.
vocês sabem que Jesus, quando esteve encarnado entre nós, ele escolheu um pequeno grupo de homens e pessoalmente os treinou e os confiou a mensagem do Evangelho. Eu estou me referindo ao grupo apostólico. Esse grupo apostólico é o grupo encarregado de interpretar para as gerações futuras o ensino e a obra de Jesus Cristo, a tal ponto de Jesus dizer a eles: quem receber vocês, recebe a mim, e quem receber a mim, recebem o Pai. Então, além disso, Jesus fez a eles a promessa de que quando ele se ausentasse e enviasse o outro Consolador, o Espírito Santo haveria de fazer esses homens se lembrar do ensino de Jesus e os guiar a toda verdade. Então, desta maneira nós chegamos à conclusão de que o grupo apostólico se tornou o grupo dos intérpretes inspirados do ensino e da obra de Jesus, a tal ponto de Paulo dizer, escrevendo aos Efésios, que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele que já foi lançado. O alicerce sobre o qual a igreja está sendo edificada é o ensino apostólico a respeito da obra e do ensino de Jesus Cristo. Nós sabemos que a pedra principal, a pedra angular desse alicerce é Jesus, mas o alicerce é o ensino dos apóstolos. E nós descobrimos no Novo Testamento que as futuras gerações são chamadas a preservar esse ensino que nos chegou por meio dos apóstolos. Nós não somos chamados a trazer nenhuma novidade além daquela que os apóstolos já nos trouxeram. Nós não estamos mais lançando os fundamentos, nós estamos edificando sobre o fundamento lançado pelos apóstolos. Então, essa é a nossa convicção. Os apóstolos foram aqueles que nos legaram a palavra de Deus, o texto inspirado depois da vinda de Jesus Cristo. Então deixe-me mostrar isso a vocês. Abra 1 de João. Abra 1 de João. Capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. A partir do verso 1, é o prólogo aí da primeira Epístola de João. Esse prólogo, esse início, é muito parecido com o início do Evangelho, não é? Lembra como é que João começa o Evangelho? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, que estava no princípio com Deus, e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Agora preste atenção, olha o que João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam,
com respeito ao verbo da vida. Veja bem, João está lembrando aqui as suas credenciais apostólicas, não é? Ele é testemunha ocular da encarnação e do ministério do eterno Verbo de Deus. Ele chega a dizer: o que nós vimos, o que nós ouvimos com os nossos próprios olhos, o que as nossas mãos apalparam, quando o Verbo se fez carne, eu apalpei, eu estive com ele, e a vida se manifestou, verso 2, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Você percebe a importância do testemunho apostólico por meio do Novo Testamento? Ele diz: nós tivemos um contato pessoal com ele quando ele esteve aqui. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam, recebemos diretamente dele o Evangelho, e o que recebemos dele, nós passamos às gerações posteriores, a fim de que vocês, gerações posteriores, que não viram, que não apalparam, que não tocaram, possam juntamente conosco manter comunhão com ele. E a nossa comunhão é com o Filho e com o Pai. Estas coisas nós escrevemos a vocês, para que vocês desfrutem da mesma comunhão que nós tivemos com ele. Você não viu, você não apalpou, mas por meio da Escritura, você tem um contato com Deus, com Cristo, que não é inferior ao que os apóstolos tiveram. Já imaginou isso? Quando você tem contato com a Escritura, você não está tendo contato apenas com conceitos, com ideias, você está tendo contato com uma pessoa. Já parou para pensar nisso? Que grande mistério e grande bênção é o fato de termos esse texto inspirado. Então, o que eu quero com isso aqui é só mostrar para vocês que igualmente o Novo Testamento procede também de Deus. E os apóstolos tinham convicção disso. Como Pedro aqui, você vai lembrar, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu não vou buscar esse texto aqui, porque eu estou aqui correndo contra o relógio, mas eu vou lembrar você. Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele está dando lá algumas ordens, porque o culto na igreja de Corinto era uma bagunça, e Paulo então está dando algumas ordens para regular a coisa lá em Corinto. Paulo diz: parem com isso, Deus não é de confusão, Deus é o Deus de ordem. E aí ele dá uma série de instruções sobre o culto em Corinto. E a certa altura ele diz: olha, e se alguém não gostar, fique sabendo que isso é palavra de Deus que eu estou dando a vocês. Então Paulo tinha convicção de que ele era um doutrinador autoritativo da igreja. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que dava graças a Deus
porque eles receberam o Evangelho como palavra de Deus, e de fato ele é palavra de Deus. Então, nós não temos dúvida de que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles procedem de Deus. Há uma passagem muito conhecida, veja lá, abra 2 de Pedro. Essa é uma passagem que mostra que o Novo Testamento é escritura em pé de igualdade com o Antigo Testamento. 2 de Pedro 3, 15 e 16. Veja bem, 2 de Pedro 3,15, Pedro diz: tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Perceberam o que Pedro está dizendo aí? Pedro está dizendo que Paulo escreveu nas suas epístolas algumas coisas difíceis mesmo, mas algumas pessoas mal intencionadas distorciam o que Paulo escreveu, assim como eles distorciam, preste atenção, as demais escrituras. Então, para Pedro, o que Paulo escreveu era escritura, como a do Antigo Testamento, porque eles deturpam os escritos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. Então, a maneira como Pedro se refere aos escritos de Paulo significa que para Pedro o que Paulo escreveu era a escritura e estava em pé de igualdade com a escritura do Antigo Testamento. Veja 1 de Paulo a Timóteo. 1 de Paulo a Timóteo. Dê uma olhada no capítulo 5. 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 18. Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, preste atenção, aqui que está o argumento. Paulo diz: a Escritura declara. O que a Escritura declara? Não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então aqui Paulo está citando a Escritura do Antigo Testamento, Deuteronômio. Ele diz: a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, num só fôlego, ele diz: e ainda, aí ele cita uma outra passagem da Escritura: o trabalhador é digno do seu salário. Onde é que Paulo tirou isso? Lucas 10, 7. Então, Paulo, a Escritura diz isso. Ele cita uma passagem do Antigo Testamento, imediatamente diz: e ainda, a Escritura diz mais, e cita um texto de Lucas. Uau! Então, para Paulo, Deuteronômio e Lucas são Escritura, em pé de igualdade, portanto, procedente de Deus.
Então, nós temos aí claramente a dedução lógica clara de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento procedem de Deus por inspiração. Mas a pergunta agora é a seguinte: reverendo, tá bom, parece que sim. Se a gente olhar lá, diz claramente, pode deduzir do modo como Jesus e os apóstolos trataram a Escritura, o uso que fizeram. Parece que o Antigo Testamento realmente tem o mesmo nível, o Novo Testamento é o mesmo nível do Antigo Testamento, a palavra de Deus. Agora, como é que foi que Deus realizou essa obra de inspiração? Qual foi o modus operandi de Deus na obra de inspiração para nos legar esse texto que nós recebemos como sagrado, autoritativo e palavra de Deus? Irmãos, de fato, todas essas passagens, mesmo aquelas que falam diretamente que a Escritura é inspirada por Deus, elas simplesmente dizem que a Escritura procede de Deus, mas elas não nos revelam o modo como Deus fez isso. O modus operandi de Deus nós não temos revelado na Escritura. Todavia, algumas teorias foram formuladas ao longo da história da igreja. Por exemplo, há uma teoria que ficou conhecida como a teoria da inspiração mecânica, ou da teoria do ditado, não é? Há aqueles que defendem a tese de que Deus ditou palavra por palavra aos escritores, e eles foram apenas amanuenses que registraram palavra por palavra. Ou então, quem sabe, o Espírito Santo se apossou de maneira tal desses escritores que eles entraram num transe e assim escreveram o que tinham que escrever, como se estivesse recebendo uma mensagem do transcendente, lembrando muito o que acreditam aqueles que recebem uma mensagem psicografada, vinda do além, e escreveram assim. Irmãos, esta maneira de entender o modo como Deus realizou essa obra, ela pode até ser louvável. Eu aprecio aqui o desejo de garantir a origem divina da Escritura. Eu reconheço isso, mas a gente chega à conclusão de que certamente não foi esta a maneira pela qual Deus realizou esta obra de inspiração. E não é difícil a gente chegar à conclusão de que não foi esta a maneira, porque esta maneira de entender a obra de inspiração, ela anula a autoria humana. E quando a gente olha para o texto da Escritura, a gente chega à conclusão de que os autores humanos, eles não foram anulados. Por exemplo, você vai perceber que há a marca do autor humano no seu texto. Você vai descobrir que cada autor deixou no seu texto a sua marca, a sua característica, o seu vocabulário, o seu estilo
Se você fizer um exame da literatura bíblica, você vai, e você for familiarizado com o estilo de um determinado autor, você vai dizer: isso aqui é de Paulo, o DNA de Paulo está aqui nessa passagem. Olha aqui, o estilo, vocabulário, essas palavras aqui são muito usadas por Paulo. Não, isso aqui é o estilo de Pedro. Não, esse jeitão de escrever aqui é mais de Marcos, não é? Você vai perceber estas distinções. E o que isso significa? Isso significa que no processo, na obra de inspiração, o autor humano não foi anulado. Ele foi usado por Deus de uma maneira especial, mas ele estava de posse das suas faculdades mentais, a ponto de você perceber a marca de cada autor no texto que ele produziu. Então não foi uma inspiração mecânica como nós percebemos aqui. Além disso, a própria Bíblia não tem nenhuma dificuldade de aceitar a autoria humana, não é? Os textos sagrados são atribuídos sem nenhuma dificuldade aos autores humanos. Eu li ainda há pouco aqui o Pedro dizendo: nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então ele admite a autoria paulina, não é? Então a gente chega à conclusão de que essa teoria não é uma boa teoria para explicar o modo como Deus operou esta obra de inspiração. Você tem autores humanos que inclusive admitem que terem consultado outras fontes, não é? Lucas diz que ele escreveu o seu evangelho depois de acurada investigação. Lucas investigou outras fontes para escrever o seu evangelho. Então tudo isso mostra que a autoria humana é admitida. A Bíblia é um livro humano, divino sim, mas humano também, não é? Então a autoria humana ela é reconhecida e não nos permite abraçar a teoria da inspiração mecânica, do ditado. Uma outra teoria que foi desenvolvida é conhecida como a teoria da inspiração dinâmica. Essa teoria diz que não é, Deus não ditou palavra por palavra, de jeito nenhum, não foi isso. A teoria da inspiração dinâmica diz: olha, Deus inspirou as ideias, Deus inspirou os pensamentos, e cada escritor colocou com as suas próprias palavras a ideia que Deus lhe deu. Deus deu a ele a ideia, Deus deu a ele o pensamento. Agora fala do seu jeito aí, não é? E aí cada escritor falou do seu jeito. Irmãos, esse é o outro extremo, é o extremo oposto, não é? Se o outro extremo enfatizava demais a autoria divina a ponto de negar a autoria humana, essa enfatiza tanto a autoria humana que nega a autoria divina do texto sagrado. Essa não é uma boa explicação para o modus operandi. A gente percebe que o texto bíblico diz que cada palavra foi inspirada por Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que falamos não com palavras da sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo. 1 aos Coríntios 2,13. Jeremias: não te esqueças de nenhuma palavra. Então a inspiração
Deus deu as palavras. Deus deu as palavras. As palavras foram dadas por Deus. Não é sem razão que o livro do Apocalipse termina fazendo um apelo, dizendo uma ameaça a qualquer que tirar qualquer palavra do livro desta profecia. Então Deus deu as palavras aos escritores. É por isso que nós entendemos que a inspiração ela foi verbal, isto é, Deus não deu ideias, Ele deu as palavras, cada detalhe. Lembra que Jesus Cristo disse que nada da palavra de Deus passaria, nem um tio, nem um sinalzinho. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Gálatas. Essa passagem é uma passagem clássica para mostrar a inspiração verbal, isto é, Deus deu as palavras, não as ideias. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Veja bem como é que o apóstolo Paulo fala aí. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Entende o argumento de Paulo aí? Paulo está dizendo que, lá em Gênesis 12:7 está escrito assim, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, singular. Paulo está dizendo, lá é singular, lá não é plural, descendentes. Então Paulo está dizendo, o descendente de Abraão não são muitos, o descendente de Abraão é um aí, é Cristo. Olha, para o apóstolo Paulo, esse pequeno detalhe, singular, plural, não foi casual. Percebe? Então, todo o argumento de Paulo aqui é montado em cima de um pequeno detalhe da Escritura, singular ou plural. Então, para Paulo, esse singular não foi casual. Quando Deus inspirou Moisés para registrar isso, Deus cuidou para que fosse singular e não plural. Então isso significa que a inspiração é inspiração de palavra, verbal, cada detalhe, se é singular ou se é plural, Deus cuidou disso. Então nós entendemos que a inspiração dinâmica também não é uma boa maneira de entender o modus operandi de Deus. Há uma terceira teoria, e eu acredito que esta é a que melhor casa com a nossa tradição. Nossa tradição reconhece essa como uma boa explicação. Ela é chamada de inspiração orgânica. Não é mecânica, não é dinâmica, ela é orgânica. Ou seja, Deus conduziu, Deus dominou de tal maneira, de uma maneira tal, misteriosa, o escritor, que mesmo dominado por Deus, controlado por Deus, ele escreveu no uso das suas faculdades mentais, da sua liberdade, e mesmo no uso da sua liberdade, ele escreveu palavra por palavra que Deus determinou. Então a inspiração não foi mecânica, não foi dinâmica, ela foi orgânica, ou seja,
Deus controlou o ser humano não como uma máquina, mas o controlou como um organismo, como um ser vivo, como uma pessoa que faz escolhas reais e, portanto, cada escolha que ele fez foi uma escolha dele, mas ao mesmo tempo controlada por Deus, e ele registrou exatamente aquilo que Deus havia determinado que registrasse. Não é assim que Deus lida conosco, não é? Nós usamos a nossa liberdade, nós fazemos as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo Deus controla cada detalhe da nossa vida. É o velho mistério do relacionamento entre soberania de Deus e liberdade humana. É um grande mistério. Cada escritor escreveu livremente o seu texto, mas ele estava de tal maneira controlado por Deus que ele registrou palavra por palavra que Deus determinou que eles registrassem. Não foram anulados. Você pode ver o estilo, o vocabulário de cada um deles no texto que produziu, mas ao mesmo tempo eles registraram exatamente aquilo que Deus determinou que eles registrassem. E além disso, vamos voltar lá em 2 Timóteo 3,16. Além disso, além de ter sido uma inspiração verbal, nós cremos, a nossa tradição reformada crê também que a inspiração, essa obra de inspiração, além de verbal, ela é também plenária. Como é que diz 2 Timóteo 3,16? Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, plenária. Isso é muito importante a gente entender isso, porque nenhuma parte da Escritura deixou de receber autoridade divina por inspiração. Isso é importante porque a gente às vezes tem aquela tendência de lidar com a Escritura de maneira seletiva, né? Já viram? A gente lida com a Escritura como se a gente estivesse naqueles balcões assim de richô, né? De restaurante self-service. Já viu? Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto. Não é? Tem gente que lida com a Escritura assim. Como dizia Agostinho, se você acredita somente naquilo que lhe agrada na Bíblia e rejeita aquilo que você não gosta, não é na Bíblia que você crê. Você crê em você mesmo. Não é? Você que determina o que você quer e o que você não quer. Então você não crê na Bíblia. Toda Escritura, a inspiração é plenária. Ou você aceita tudo, ou não tem negócio. Toda Escritura, é claro, pode ter coisas indigestas, pode ter coisa que você tem dificuldade de entender. Tudo bem, deixa sobre a mesa. Fala, Deus, eu ainda tenho grande dificuldade com essa verdade aqui. E vá orando a Deus, vá estudando, vá se esforçando para entender. Mas é a palavra de Deus. Toda Escritura, você não pode lidar com a Escritura de maneira seletiva. Então, meus irmãos, doutrina da inspiração segundo a tradição reformada. Os reformados acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus.
procede dele, porque a própria Bíblia ensina isso claramente, e nós podemos deduzir isso das páginas da própria Bíblia. Ela procede de Deus. Como é que Deus nos deu isso? Como é que Deus operou a inspiração? Não sabemos exatamente, mas a teoria da inspiração orgânica é uma maneira razoável de propor esse entendimento. Deus controlou totalmente os escritores, mas eles não foram anulados nesse processo de registrar o que Deus mandou que eles registrassem. A inspiração é verbal, cada palavra da Escritura veio de Deus e ela é plenária. Toda a Escritura veio de Deus. Esta é a convicção da tradição reformada a respeito da inspiração da Escritura. Ela é a palavra de Deus. Acabou meu tempo, rapaz. Tem mais um ponto. Não, tem mais um tanto desse. Canonicidade. Deixa-me só dar uma palavra rápida sobre canonicidade, então. Eu não vou tomar o tempo de vocês. Ok. Canonicidade da Escritura. Ok, você sabe que a Escritura é de fato uma biblioteca, não é? São 66 livros que nós consideramos sagrados, inspirados por Deus. É uma diversidade enorme de autores, é uma diversidade enorme de literatura. Na Bíblia você tem livro de história, narrativa, você tem poesia, você tem livro de sabedoria, você tem uma biblioteca, são 66 livros. A pergunta é, a gente tem na Bíblia alguma passagem que diga, olha, esses são os únicos livros que nós temos no mundo que procedem de Deus por inspiração divina? Não temos na Bíblia. Então como é que a gente sabe que são esses 66 aqui que é a palavra de Deus e não outros? Quem é que determinou isso? É a respeito disso que canonicidade da Escritura trata. Canon é uma palavra que nem é tradução, ela é uma transliteração. No grego é canon, não é? No hebraico é kané. Qual é a tradução disso? Canon no grego era uma vara de medir. Você já comprou tecido na loja? Pega aquele merda azul? Aquilo lá é um canon, é uma vara de medir, uma extensão de 1 metro, e lá uma medida, não é? Por causa disso, canon acabou ganhando o sentido de medida, padrão, norma. Então o que é canon? Canon é um padrão, é uma regra, é uma norma. Canonicidade. Canonicidade diz respeito aos atributos, ao caráter exigido por um determinado cânon. Então, o cânon dos livros sagrados. Canonicidade, então, são aquelas características que um livro deve possuir para pertencer a essa coleção. Se ele não tiver esta canonicidade, se ele não tiver estas características, ele está fora do padrão, então ele está fora do cânon, não pode entrar na relação dos livros sagrados. Então isto é canonicidade. E um outro termo que seria interessante também a gente mencionar é a canonização. Canon, canonicidade
e canonização. O que é canonização? Canonização é o processo de tornar canônico, não é? Então, cânon é um padrão, canonicidade é a possessão de certas características que coloca o livro naquele padrão, e canonização é o processo de tornar o livro canônico. Agora preste bem atenção. Ao falar da canonização, você tem que entender canonização em dois sentidos diferentes. Você pode falar da canonização ativa e da canonização passiva. Canonizar no sentido ativo significa conceder canonicidade, comunicar as características necessárias exigidas pelo padrão. No caso da Escritura, a canonização de um livro significa comunicar ao livro aqueles atributos que o qualifica como escrito sagrado. Quem canoniza um livro nesse sentido? Quem? Deus! Nesse sentido, quem comunica canonicidade a um texto é o próprio Deus, por meio da inspiração. Um texto só tem as características, os atributos de um texto inspirado, porque Deus comunicou isso a ele. Então preste atenção, a igreja não canonizou os livros nesse sentido ativo. A igreja canonizou os livros no sentido passivo. Ela só reconheceu nos livros as marcas, os atributos, as características de um texto sagrado. Entendeu? Então não é a igreja que canonizou os livros, esses 39, no sentido ativo. A igreja fez isso no sentido passivo. Ela só reconheceu, ela só descobriu isso. Como é que a igreja fez isso? Olha, não foi assim, uma comissão, nomeou uma comissão, vamos reunir uma comissão aqui, vamos olhar esses rolos aqui, vamos ver se esse aqui tem canonicidade. Parece que então, esse aqui é canônico, então pode pular, está no padrão. Bom, esse aqui, não, esse não está no padrão. Não foi assim, não foi uma comissão, não foi um concílio, não reuniu um concílio. Isso se deu por meio de um longo processo histórico, por meio do qual a providência divina levou a igreja a reconhecer nestes 39 livros as marcas, as características, os atributos de um livro inspirado por Deus, de um livro sagrado. Então, eles foram incluídos nesta coleção porque tiveram a sua canonicidade reconhecida pela igreja no meio desse processo histórico enorme. Irmãos, eu não tenho tempo de lhes passar, hein? Vai até que horas? Ok, então esse processo histórico de descoberta da canonicidade, como é que ele se deu? Do Antigo Testamento, não é difícil a gente descobrir hoje como é que ele se deu. Abra sua Bíblia em Romanos 3:2. Romanos 3:2. Romanos 3, 1 e 2. Paulo faz algumas perguntas retóricas aí, não é?
a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, Paulo está mostrando aí que o judeu não tem nenhuma precedência na salvação. Deus salva judeu e gentil do mesmo jeito. Aí ele levanta as objeções, ele mesmo levanta, né? Bom, aí você vai me perguntar, então qual a vantagem de ser judeu? Não tem nenhuma vantagem. Aí Paulo diz, não, tem vantagem sim. Verso 2, muita, sobre todos os aspectos. Aí ele diz que uma das vantagens, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então preste atenção, Paulo está nos dizendo aí que os judeus foram escolhidos por Deus para serem os guardiães dos oráculos de Deus. Eles não apenas foram os receptores, não apenas os registradores da revelação, mas os guardiães, aqueles que não apenas receberam, registraram, mas preservaram a revelação especial de Deus no Antigo Testamento. Então preste bem atenção. Quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Lembra? Deus mesmo, não foi? A Bíblia diz que Deus escreveu os 10 mandamentos, não foi? O dedo de Deus que escreveu lá, não é? Então o primeiro texto foi escrito pessoalmente por Deus, e ali estavam os termos do pacto de Deus com o seu povo, e era a escritura do pacto, era o registro, não é? E aquilo foi preservado, e os judeus eram muito zelosos dessa prática. Aí depois Deus, por determinação de Deus, Moisés escreveu, Josué, os profetas, e a gente percebe que com o tempo esse povo foi formando uma coleção de livros considerados sagrados. Então, graças a Deus, pela instrumentalidade do povo judeu, eles foram um instrumento bendito de Deus, por meio do qual nós recebemos os livros sagrados do Antigo Testamento. E a gente percebe ao ler a Escritura que uma coleção de livros estava sendo formada ao longo da história. A certa altura a gente vai percebendo que há alguns indícios históricos de que um processo de seleção estava em andamento. Por exemplo, Daniel, lá no capítulo 9, verso 2, verso 6, verso 11, fala de uma coleção de livros formada por duas partes: a lei de Moisés e os profetas. É uma maneira de, parece que naquela altura dos acontecimentos já tinha uma coleção ali. Zacarias fala de coleção de livros assim. Você vai encontrar isso lá em Neemias. E no Novo Testamento a gente percebe uma coleção, algumas vezes até em 3 partes, não é? Jesus fala de a lei de Moisés, os profetas e os salmos, não é? Lembra na conversa dele lá com os viajantes de Emaús, que ele tinha que cumprir a respeito dele o que estava dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os nossos irmãos do Novo Testamento, inclusive Jesus Cristo, já tinham uma coleção de livros que foi legada pelo povo judeu, e parece que não havia nenhuma controvérsia
entre Jesus e os seus opositores quanto a esses 39 livros. É claro, o cânon judaico não tem 39 livros na divisão deles. Você vai encontrar 22 ou 24 livros, rolos, mas é apenas a maneira de organizar esses livros. No final são os 39 livros que nós temos. É que, por exemplo, profetas no cânon judaico, você tem os profetas menores da nossa Bíblia como se fosse um único livro, um rolo só. Então, era um só livro. No total, são 22 ou 24, porque depende, em algumas coleções, por exemplo, Lamentações e Jeremias formam um rolo só, não é? Então, é apenas a maneira de arranjar. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que não há muito problema para a gente entender como é que essa coleção foi formada, pela instrumentalidade do povo de Israel. E é exatamente esses 39 livros que eles consideram como livros sagrados, dados por Deus a eles. Paulo disse que eles tiveram esse papel dado por Deus. Portanto, quanto ao Antigo Testamento, a gente não tem muita dificuldade. Depois dos exílios, o povo de Israel foi perdendo a sua pureza racial. E lá pelo século III, a gente já tinha judeus espalhados pelo mundo, e alguns já nem sequer perderam contato até com a língua hebraica. Se casaram, não é? No exílio, e aí surgiu então uma tradução do Antigo Testamento para o grego, em função disso, uma tradução que ficou conhecida como Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Só que essa tradução foi promovida por gente que não era do ramo, e muitos livros judaicos foram incluídos nesse cânon. Só então é que isso acabou suscitando um debate a respeito desses livros, e alguns então foram aceitos como livros úteis, outros como livros totalmente inúteis, e o cânon judaico sobreviveu a esse debate. Antes não houve nenhum debate. Com relação ao Novo Testamento, não é? O próprio texto neotestamentário mostra evidências de um processo seletivo. Para tornar curto uma longa história, nós estamos com um tempo muito curto, eu estou evitando aqui entrar em detalhes, mas foi um processo histórico deflagrado por algumas necessidades. Por exemplo, fatores litúrgicos levaram a igreja apostólica e, sobretudo, pós-apostólica, as gerações de líderes depois dos apóstolos é chamada de pais da igreja, não é? A definir a coleção dos livros que tinham a canonicidade. Por exemplo, fator litúrgico. O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja herdou da nação de Israel o hábito de fazer a leitura pública da Escritura.
Você vai encontrar essa recomendação no Novo Testamento. Paulo escreve uma carta e pede para aquela carta ser lida na outra igreja. Então havia o hábito de ler publicamente a Escritura. Quando Paulo fala para Timóteo, por exemplo, dedica-te à leitura, os intérpretes do Novo Testamento entendem que Paulo está se referindo, ele não à leitura privada. Timóteo, seja estudioso, leia lá, não, é a leitura pública da Escritura. Então o povo se reunia para ouvir a leitura do texto sagrado. Esse hábito forçou a igreja a se perguntar quais são os livros que podem ser lidos no culto e qual o livro que não pode ser lido no culto. Então, essa preocupação motivou a igreja a começar a discernir a canonicidade desses escritos do Novo Testamento. Fator missionário também estimulou este processo de canonização passiva. As igrejas, houve uma grande expansão do cristianismo. Se você pegar o livro de Atos, o que você tem no livro de Atos? É a narrativa da primeira grande expansão do cristianismo. Em poucos anos, aquele movimento que começou em Jerusalém se expandiu para o mundo e chegou a Roma. Atos é isso, é a narrativa de como o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou a capital do Império. E aí Paulo, nas suas viagens missionárias, e cada igreja agora precisava ter a sua coleção, não é? E qual livro vamos traduzir? Qual livro tem canonicidade? Então, fazer cópias desses livros, tudo isso forçou o processo de canonização. Um outro fator foi o fator catequético. Os neófitos precisavam ser treinados na fé, não é? Precisavam aprender o Evangelho. Havia um ensino apostólico que foi legado. Paulo diz a Timóteo: aquilo que eu estou passando para você, você ensina a homens fiéis, para que esses ensinam a outros, e assim a mensagem do Evangelho, esse depósito, não é? Essa preciosidade, esse tesouro, vai passando de geração em geração. Então, os crentes devem ser treinados. Quais são os livros que tem o ensino dos apóstolos? Qual é que tem a chancela dos apóstolos? E aí então, isso forçou o processo de canonização. Fator apologético também forçou esse processo, porque muitos falsos ensinos, falsos escritos, falsos apóstolos, não é? Surgiram, estavam em circulação, reivindicando para si a autoridade, ensinando a respeito de Jesus, e portanto a igreja precisava agora defender a pureza do Evangelho, defender o ensino apostólico. Desses escritos aqui, quais que são apostólicos? E aí então isso estimulou, forçou o processo de canonização passiva dos livros. Fator político, outro fator, não é? As perseguições. Por exemplo, a gente tem notícia por um historiador da igreja, Eusébio, que por volta do ano 302, 305, Diocleciano perseguiu a igreja e determinou a queima dos livros sagrados dos cristãos. A igreja precisava agora preservar esses escritos. Então é curioso, né? Até a perseguição
a providência usou para que os cristãos então se preocupassem em discernir, em descobrir quais são os escritos que de fato procedem de Deus por inspiração, nos foi dado por Deus por inspiração. Então foi dessa forma que esse cânon foi formado. Obviamente, não sem controvérsia. A grande maioria dos livros não foram objetos de controvérsia, mas alguns foram, mas porque alguns achavam no Antigo Testamento, nem Provérbios parecia haver contradição, e aí alguns da igreja ficavam se perguntando se de fato este é um livro inspirado. A gente sabe, por exemplo, que Tiago, no Novo Testamento, parecia trazer um ensino não apostólico a princípio, mas é uma minoria, e o processo histórico acabou desaguando no reconhecimento dos 39 livros que temos no Antigo Testamento e os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Foi resultante da providência de Deus. Nós cremos que o Deus da história, por meio de um longo processo, acabou nos dando esta coleção. O cânon está fechado, concluído, nesses 66 livros que nós aceitamos, reconhecemos como palavra de Deus ao seu povo. Irmãos, então, sobre canonicidade, seria isso, coisa muito rápida. Canonicidade são as características de um livro que procede de Deus. Cânon é o padrão exigido, e canonização é o processo por meio do qual esses livros foram colecionados e nos foram legados por meio de um processo histórico. Irmãos, que Deus nos ajude a reconhecer o grande tesouro que nós temos nas mãos. Nem sempre nós estamos tão acostumados com a Escritura, não é? Existem certas bênçãos que nos são tão familiares que a gente não percebe a grandeza que nós temos. Mas o fato de termos a Bíblia hoje, como nós a temos, preservada, traduzida em nosso idioma, é uma bênção incomparável. E é o único ponto de contato objetivo entre Deus e nós. É ao mesmo tempo divino e humano. Nesse livro, o divino e o humano se encontram. É o ponto de contato. Sem esse livro, você está offline. Você perde contato com a transcendência, com o divino. Que Deus nos ajude a reconhecer isso e a entender, a valorizar e apreciar o tesouro que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe. Amém.